Deus não fica de geração em geração revelando o mistério da piedade. Ele revelou de uma vez, fez escrever, e agora o que nos compete é transmitir esse livro, as verdades que estão registradas de maneira infalível nesse livro. É por isso que nós não cremos em novas revelações da vontade de Deus, de novas doutrinas, de novas práticas, de instruções novas que Deus estaria dando hoje modernamente ao seu povo, porque o mistério da piedade já foi revelado, a verdade já foi confiada à igreja. E a igreja recebeu essa verdade, escriturou essa verdade, preservou essa verdade e vem transmitindo essa verdade há 2000 anos. Por isso que nós temos dificuldade quando alguém chega e diz assim: eu tenho uma revelação de uma nova doutrina, ou Deus me apareceu e me ensinou uma coisa que não está na Bíblia, ou Deus me deu uma revelação que nem os apóstolos tiveram. Tem gente, as seitas, quase todas elas começaram dessa forma, começaram dessa maneira. Mas uma das características dos protestantes, e todos nós aqui somos protestantes, é exatamente essa: sola scriptura. O que Deus tinha para nos dizer, Ele já nos disse. E está aqui nesse livro. O que nos cabe é recebê-lo, estudá-lo, crer nele, praticá-lo e transmiti-lo para as gerações futuras. Nós assim, então, nós rejeitamos o conceito do catolicismo romano, porque o catolicismo romano eu superenfatizo o papel da igreja aqui, dizendo que ela não somente recebe a verdade, mas ela recebeu a verdade naquela época, mas continua recebendo novas verdades. O catolicismo romano crê em revelação contínua, através do magistério católico e do Papa falando ex cátedra, falando infalivelmente. E é daí que vem as doutrinas, por exemplo, a respeito de Maria, do purgatório, que não tem fundamento bíblico nenhum. Mas para a Igreja Católica, a Bíblia não é a única regra de fé e prática, porque Deus continua a trazer revelação através do sucessor dos apóstolos, que seria Pedro. Segunda conclusão que nós queríamos tirar aqui é que você percebe que Paulo já está introduzindo o conceito de que a verdade seria transmitida de geração em geração pelas igrejas fiéis. Grande é o mistério da piedade. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Ela é a detentora da verdade, ela preserva a verdade. E ela transmite essa verdade de geração em geração. Não, como eu disse, mediante revelações, mas a transmissão da Escritura, onde a verdade está inspiradamente registrada. A terceira aplicação que eu queria trazer aqui, ou conclusão, é que a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, ela subsiste, ela existe aqui nesse mundo, em meio às igrejas locais, entre todas aquelas que professam em verdade esse mistério revelado. Então isso pode parecer que eu estou sendo generoso demais, não é? Alguns vão dizer, todas, pastor? Aqui eu vou apelar um pouquinho para a Confissão de Fé de Westminster, onde no capítulo sobre igrejas faz uma declaração que eu sempre achei muito valiosa e muito útil. Ao definir igreja como sendo exatamente isso aqui, a igreja do Deus vivo, que é composta de todos os crentes que professam a verdadeira fé e o verdadeiro evangelho, e a confissão de fé ela dá três marcas do que seria uma verdadeira igreja, ou seja, uma igreja local, que é a expressão da verdadeira igreja de Cristo, que é a pregação fiel do evangelho. Sem pregação fiel do evangelho, aquilo ali não é igreja, pode ser tudo, menos igreja. Então, pregação fiel do evangelho, a celebração correta dos sacramentos, batismo e ceia, ou seja, uma igreja que batiza quem não deve ser batizado e que dá ceia a quem não deve receber ceia, menospreza os sacramentos que o Senhor Jesus, ou ordenanças que o Senhor Jesus deixou, ela não pode ser considerada uma verdadeira igreja. E o exercício da disciplina. Uma igreja que não disciplina os seus membros, que não corrige os seus membros, às vezes, infelizmente, com medidas mais graves e severas, não é uma verdadeira igreja. É uma igreja onde todo mundo faz o que quer e fica por isso mesmo. Pregação da palavra, sacramentos e disciplina. As três marcas da verdadeira igreja. E aí, com base nisso, a Confissão de Fé diz o seguinte: dependendo da maneira como essas três marcas são exercidas, existem igrejas mais puras e menos puras,
Quanto maior for a fidelidade à palavra de Deus, aos sacramentos e à disciplina, mais essa igreja será pura e melhor ela vai refletir a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E agora eu vou citar as palavras da confissão. Mas há igrejas que se desviaram tanto que na verdade são apenas sinagoga de Satanás, que é um termo que é usado na Bíblia. Sinagoga de Satanás, porque já se desviaram da pregação da palavra, da celebração do sacramento, não tem disciplina, é uma zorra, cada um faz o que quer, não tem moralidade, não tem ética, não tem conduta, não tem nada. Quando chega nesse ponto, quando não prega mais a palavra de Deus, quando não há mais zelo e cuidado sobre as ordenanças de Deus, então, na verdade, ela se desviou tanto que não é mais a igreja, não expressa mais a igreja do Deus vivo. Foi isso que os reformadores acharam que tinha acontecido com a Igreja Católica na Idade Média. Por isso eles queriam começar uma reforma e por isso que eles foram expulsos, porque eles achavam que a igreja havia se desviado a esse ponto e que era preciso voltar ao Novo Testamento, uma reforma profunda e uma reforma radical.